Vamos estar lendo aqui o Salmo 37, a felicidade dos perversos. Boa tarde. Vamos meditar em alguns versículos, não todo, para o vídeo não ficar muito grande e enfadando as pessoas, né? Vamos começar. Não te indigneis por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele fará, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irriteis por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não tem pacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o achará. Aqui nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. E nós vemos aqui que Davi estava dando um conselho, porque talvez ele estava passando por essa situação. Mas ele tinha uma intimidade com Deus, né? Ele tinha uma intimidade com Deus e aqui nesse salmo ele está dando um conselho para a nossa vida. E nós vivemos situação na nossa vida que às vezes você estuda muito, às vezes você batalha muito e vê uma pessoa que não se esforça tanto como você, por às vezes também por ter alguém que passe na frente ou em termos de emprego, e essas pessoas você vê e fica revoltado. Às vezes nós ficamos sim, principalmente hoje. Às vezes você faz um concurso, você sabe que você estudou, você sabe que você se esforçou, e uma pessoa que você sabe que não acaba conquistando a vaga e você não. Mas aqui na palavra de Deus, ao contrário, o conselho que Deus nos dá hoje, aqui no Salmo 37, é para que nós não ficamos indignados por causa dos malfeitores, por causa das pessoas, nem invejar as coisas dessas pessoas, né? Invejar porque essas pessoas estão conseguindo as coisas, porque se eu sou uma pessoa que age desse jeito, às vezes nós achamos assim, o que eu estou fazendo está correto, o que a pessoa está fazendo não está correto, e essa pessoa é próspera, essa pessoa tem uma situação melhor do que a gente, às vezes está até vivendo um momento melhor do que o nosso. Mas o Senhor aqui também, ele fala sobre isso, né? Pois eles dentro em breve se definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E ele dá um conselho aqui nesse salmo: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós temos que sempre na nossa vida viver a verdade. Viver a verdade, não entrar em coisas que nós sabemos que não é. Procurar a verdade, ser sincero, ser verdadeiros. Isso são coisas que agradam a Deus. E viver a verdade, e agradar do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha só, como nós agradamos ao Senhor? Buscamos aquilo que vem de Deus, buscar aquilo que é de Deus, procurar imitar
as coisas boas que Deus ensina, que o Senhor Jesus ensina na palavra dele, sabe? Ser paciente, ser bondoso, fazer o mal, fazer o bem sem olhar quem é que nós estamos fazendo bem. Quando pudermos estender a mão para outras pessoas, não sermos egoístas, que às vezes nós somos egoístas, nós queremos só para nós queremos vencer e não pensamos em ajudar para fazer a outra pessoa vencer. E aqui também fala, confia no Senhor e Ele, mais Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Então isso aqui também é algo que vem assim nos deixar animados em momentos difíceis que nós estamos passando. Que às vezes a gente fica um pouco desanimado, mas quando você para pensar, para olhar aqui esse versículo aqui, você fica alegre, você fica com a certeza de que muitas coisas ruins podem estar acontecendo ao seu redor, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas necessidades na mão do Senhor, Ele vai fazer. Porque esse versículo 3 aqui, ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol. Ao meio-dia, descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não tem pacientes. Certamente isso acabará mal, porque você vai ficar doente. Você vai adquirir para você coisas desnecessárias para a sua saúde. Porque quando nós ficamos com raiva, quando nós ficamos enfurecidos, quando as coisas nos irritam, isso vem prejudicar a nossa saúde, o nosso psicológico e às vezes até o nosso físico mesmo, né? E nós acabamos ficando doentes por uma coisa que é desnecessária, porque quando nós confiamos em Deus, entregamos isso na mão do Senhor, é Ele quem vai resolver para nós. É Ele quem vai nos dar a resposta, é Ele quem vai estar ali agindo por nós. Aí nós vemos assim, poxa, quantas pessoas vivem a vida assim, mas nós não sabemos que essa pessoa, às vezes, ela confia plenamente em Deus. E é isso que nós temos que fazer. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, em quem nós devemos confiar? No nosso Deus. Porque se você pegar a Bíblia e começar a folhear, e começar a ler e meditar, porque o segredo é você parar e pensar. Porque se você parar aqui, no versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí vem o 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Aí o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera o seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não tem pacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Essa palavra aqui é uma grande verdade. Que às vezes nós ficamos preocupados com isso, com aquilo, com um monte de coisa na nossa vida. E isso não adianta nada. Nós não podemos mudar o tio de nada com nossos próprios braços. Nós temos que esperar no Senhor, nós temos que confiar no Senhor, porque aí nós vemos a resposta.
Se você tiver uma Bíblia na sua casa, lê esse salmo todo. É um salmo que tem 40 versículos. E você sente assim uma certeza de que a mão do Senhor está sobre você. Você sente uma certeza do que às vezes as coisas nós estamos vendo de um jeito, mas Deus está vendo de outro. Vamos entregar a nossa vida na mão do Senhor, vamos confiar, vamos crer que o nosso Deus, Ele está no nosso caminho. Ele está ali para nos direcionar. Porque quando nós vamos ler lá em Filho Pródigo, que fala que o filho pediu ao pai a sua herança e foi embora, e o pai deu e ele foi embora e gastou tudo. E quando ali acabou tudo, ele voltou. Ele voltou e o pai ficou tão feliz quando ele voltou que mandou fazer um banquete. E o outro filho ficou chateado. E o pai perguntou ao outro filho por que estava chateado. E ele disse que era porque o outro tinha ido embora, gastado tudo, ainda voltou. E o pai ainda fez um banquete para ele. E o pai disse para ele: por que você nunca fez isso? Você nunca pediu. Então, às vezes, nós passamos por situação na nossa vida que nós não chegamos diante de Deus e pedimos a Ele. E colocamos as nossas necessidades, aquilo que está nos incomodando, aquilo que nós estamos precisando, na mão do nosso Pai, porque Deus, Ele é o nosso Pai. Então, às vezes, nós passamos por situação difícil e não abrimos a nossa boca para falar com Deus. Não importa a religião das pessoas, sua, para você chegar diante de Deus e falar com Ele sobre a sua necessidade. Você precisa sim, não é isso que eu estou falando hoje nesse momento. Para você ter a vida eterna, você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Agora, chegar diante do Pai e falar com o Pai, o Senhor, muda a minha situação. Ele vai mudar a sua situação. Às vezes você, por ter uma religião, te impede você de falar com Deus vivo. Religião tem muitas religiões, mas Deus é um só. Eu não estou aqui falando com você que Deus é um só e todos os caminhos levam a Deus. Não. O Senhor Jesus, Ele diz na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer ter uma vida eterna com Deus, você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Agora, se você quer ter uma intimidade com Deus para chegar a esse ponto aí e decidir, não, eu quero morar com Cristo, aí você tem uma intimidade com Deus. Agora, se hoje, independente da sua situação, você está passando por uma situação difícil, dobra seu joelho diante do Senhor, que Ele vai te dar direção. Começa a fazer as coisas para agradar a Deus, que Ele vai fazer a sua justiça sobressair como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. E descansa no Senhor. Ah, mas como eu vou descansar com contas chegando, com isso, com aquilo? Está chegando para todo mundo, não é só para você. Então vamos descansar. Adianta você ficar doente, nervoso, ter um aneurisma cerebral por causa de conta? Vai resolver o nosso problema? Não vai, meu amado, minha amada. O que vai resolver a nossa situação é nós colocarmos a nossa vida depender de Deus. Quando nós dependemos de Deus, Ele age. Quando nós precisamos verdadeiramente de viver em paz, nós temos que colocar a nossa vida
diante do altar do Senhor. Que você tenha uma Bíblia na sua casa ou que você tenha um telefone celular, você põe na Bíblia, no seu celular, procura ler a Bíblia, procura ler salmos, ouvir Deus falar com você através de salmos, provérbios e muitas outras coisas na Bíblia. Lê o Novo Testamento. Você vai ver como Deus vai fazer assim uma mudança na sua vida. Você vai passar por situações que você está achando que está muito difícil e de repente você vai ver que Deus vai passar contigo. Tá? Se você interessou por essa mensagem, por esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu gosto do comentário, pode deixar o seu comentário, deixa aí o seu joinha. E que o Senhor venha nos abençoar. E que o Senhor venha nos dar direção a cada dia para que nós alcançamos o propósito dele na nossa vida. Porque por cada um de nós Deus tem um propósito. E que Deus te abençoe. E que me abençoa também, em nome de Jesus. Amém.